Obrigada, Vânia. Vejam isso, nesse evento, não é? Conferência, isso é uma característica típica, né? A gente apresenta o orador e dá o seu currículo, né? Isso é um gênero conferência, faz parte do gênero conferência. Bem, gente, boa tarde para vocês. Estamos, então, não é, na última etapa desse nosso encontro de formação. O que eu trago para vocês, certamente alguns já viram ou já ouviram. Mas como a gente tem um grupo, não é, heterogêneo, com coordenadores que agora estão começando, e a base, a concepção básica do PENAIC é a alfabetização na perspectiva do letramento, se faz importante que a gente repise esse conceito. Quer dizer, nós temos que ver esse conceito, entender este conceito, para que os trabalhos de alfabetização possam efetivamente se desenvolver, né? Daí porque, certamente, que o que eu vou falar não será novidade para todos. Mas, de algum modo, eu acho que a gente sempre ouvindo, mais uma vez, a gente pode pensar sobre, refletir e fazer associações com as práticas pedagógicas as quais a gente vivencia e, a partir daí, fazer indagações, né? Então, vamos começar a nossa discussão. Vamos falar de letramento. Letramento na esfera escolar, ou seja, letramento no ambiente da escola. Não está indo? Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui para vocês, não é? O letramento está relacionado ao quê? O letramento está relacionado ao mundo da cultura escrita, não? E a escola cabe ensinar a cultura escrita, né? Transmitir, passar, fazer com que o aluno se aproprie da cultura escrita. E há dois modos de acesso a esse mundo da cultura escrita, que é a alfabetização e o letramento. Porque alfabetização e letramento são conceitos complementares, porém são processos distintos. A alfabetização, ela diz respeito à apropriação do sistema convencional da escrita. Por isso que a gente fala a alfabetização na perspectiva do letramento, não é? Porque para eu desenvolver, para eu ir me apropriando do letramento do meio em que eu vivo, um letramento relacionado à escrita, à cultura escrita, eu tenho que saber como é que funciona, saber funcionar com esse sistema de escrita. O letramento, então, ele diz respeito ao desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita. Quando eu falo de língua escrita, não estou me referindo apenas ao ato da produção escrita. Eu me refiro também à leitura. Não é? Porque a escrita, ela foi inventada para ler, para ser lida, para um registro a ser lido. E eu leio aquilo que está escrito. Então, leitura também é língua escrita. Não é? A gente fala, ensinar a leitura e ensinar a escrita. Sim, porque eu leio o que está escrito, eu escrevo o que eu leio, ou que eu falo, mas são processos distintos. O processo de leitura é diferente do processo de escrita, né? A matemática é igualmente uma linguagem, assim como a língua portuguesa, que é uma linguagem, a matemática tem seus próprios signos ou símbolos, como a língua também tem os seus signos, os seus símbolos, né?
e uma gramática que rege uma ordem que se concebe como adequada na matemática, né? Quando se escreve uma expressão, uma determinada ordem, quando a gente tem multiplicações, divisões juntos, não é? Qual é a ordem que a gente escreve essa sentença matemática? Então, assim como a língua, a matemática também tem uma gramática, né? uma sintaxe no interior desse sistema, de como ela funciona, né? E em que esse conhecimento de linguagem, ele vai se constituir, não é, como o princípio essencial para que ela funcione. Então, a língua escrita é uma representação. Quando eu escrevo, aquilo que eu escrevo representa aquilo que eu quero dizer, ou aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu pensei, não é? Aquilo que eu quero transmitir ao outro, aquilo que eu quero informar. Representa, porque não é, né? Representa. Tanto é que o mesmo signo, digamos assim, não é? Tipo, quando eu tenho cadeira, na língua portuguesa eu escrevo cadeira, não é? Na língua inglesa, eu escrevo de um outro jeito, não é mais cadeira, não é? É chair, ou casa, né? House, e assim por diante. Então, é um sistema convencional. Do mesmo modo, a matemática também se constitui numa linguagem, porque um sistema convencional, tá? Da mesma forma, não é, que a linguagem, a língua verbal, a língua portuguesa, volta lá, Patrícia, não é? Ela tem registros orais e escritos, a matemática, e como qualquer linguagem, apresenta diversos níveis de elaboração, segundo os conhecimentos dos interlocutores, como também acontece com a língua portuguesa. Não é assim? Dependendo do nível dos interlocutores que estão fazendo uso daquele conhecimento, essa linguagem se dá de forma diferenciada, né? Eu estou trazendo isso por quê? Porque a gente está trabalhando esse ano com a matemática como linguagem. Então, o tempo todo nós temos que fazer essa relação, não é? Nós não estamos mais trabalhando a matemática como alguma coisa em separado, né? Como a matemática também como uma linguagem que entra nas nossas interações verbais, na nossa interação no mundo, como nós agimos no e sobre o mundo, com conhecimentos da língua portuguesa, com conhecimentos da matemática e das outras áreas que compõem o currículo. A alfabetização, portanto, é uma das práticas de letramento da sociedade, porque há outras práticas de letramento diferentes da alfabetização. Vocês saberiam me dizer uma outra prática de letramento que não é a alfabetização? A linguagem de sinais é uma prática de letramento também. Uma outra. A oralidade em que sentido? Sim, o conhecimento de mundo faz parte do nosso letramento. Que não seja, hein? Sim, a tecnologia também. Quando eu estou conhecendo uma tecnologia, eu estou desenvolvendo o letramento. Quando nós levamos... Fala. A igreja é uma instituição de letramento, né? Eu estou falando, assim, de alfabetização, já é uma esfera, né? A igreja. Quando eu vou ao cinema, não é? Eu levo uma criança ao cinema, eu estou possibilitando a ela uma prática de letramento, não é? Mesmo quando ela assiste TV, é uma prática de letramento, né? Quando ela vai a uma exposição, é uma prática de letramento. Quando ela participa de uma atividade organizada lá pela escola onde ela está, pela associação do bairro, é uma prática de letramento. E a alfabetização é uma das mais importantes práticas de letramento.
Por quê? Porque é a alfabetização que nos dá o acesso ao mundo da escrita, né? E daí que a alfabetização, ela vai acontecer aonde? Na escola. Por isso que se diz que a escola é a mais importante agência de letramento, né? Por quê? Porque a alfabetização requer uma intencionalidade. Ninguém aprende a ler sozinho. Não existe isso de aprender a ler sozinho. Quando alguém diz, mas eu conheço uma criança que aprendeu a ler sozinha. E aí a gente vai pesquisar, saber como é que aquela criança aprendeu a ler, a gente vai ver que tinha um par mais experiente do lado dela, que foi mostrando como é que funciona esse sistema, não é convencional da escrita. Né? Quando a mãe pega o livrinho e vai contar a história, né? Era uma casa, olha que lindo, aqui está escrito casa, né? E a casa fica lá, olha o lá. E a criança começa a associar aquilo que ela está ouvindo com o que ela está vendo na escrita. E a mãe brinca o lá de laranja, o lá, e ela vai associando, vai desenvolvendo a consciência fonológica. E daqui a pouco ela começa, então, ela mesma a fazer a produção, a reproduzir aquele conhecimento, né, internalizar aquele conhecimento e a expressá-lo, e pode até, com a ajuda de outros, ir se alfabetizando. Mas sozinha não se alfabetiza. Nós podemos botar todos esses livros maravilhosos do PENAIC na sala de aula, encher as paredes de carteiras, de cartazes, mas se a professora não ensinar para a criança qual o valor das letras e como elas se relacionam, se conjugam para formar as palavras, as crianças não vão se alfabetizar. Posso dar todos os jogos para ela, o bingo e tudo mais. Mas se eu não disser que ali é o Fá, que ali é o Pá, que ali é o Tá, que se eu tenho a letra T com o E vai dar T, se eu tenho T-I-E-L-A vai dar tela, ela sozinha não vai aprender, tá? Bem, daí porque há que haver alguém que ensine o outro a ler, né? Então, a escola é, portanto, a agência mais importante do letramento, porque essa é a sua função, não é? De ensinar o conhecimento que é valorizado socialmente, que é produzido pelo homem, não é? E do qual ela precisa se apropriar para poder fazer esse contato, essa interação com o outro, de que falava a Mari, para poder ter esse encontro com o outro, não é? Que se dá por meio da linguagem escrita na nossa sociedade, que é uma sociedade predominantemente grafocêntrica, ou seja, centrada na escrita. Desde a hora que a gente levanta, a hora que a gente deita, nós estamos na nossa casa em contato com a escrita. Não é? É o relógio para despertar, tem escrita, certo? É no banheiro a pasta de dente, o sabonete, tem escrita. É no café, a caixa do leite, não é? O café, o pão, quanto custa, ali não é o peso e tudo mais. Até a hora que por onde a gente sai, botou o pé fora de casa, tem escrita. Nas ruas por onde se anda, tem escrita em quaisquer bairros. E hoje a tecnologia, o celular tem escrita. Não é o iPhone, o iPad e tudo mais, não é? Então, o mundo nós vivemos uma sociedade centrada na escrita. Sem escrita não se faz nada, absolutamente nada, né? E a escola é, então, o espaço para a experimentação de formas de participação nas práticas sociais letradas que se dão
como a Mari falou hoje pela manhã, pelos gêneros do discurso. Então, ela colocou muito bem isso, lembram? A necessidade de experimentação dos gêneros que circulam, não é? Porque o encontro com o outro se dá pelos gêneros, não é? Então, a escola é esse espaço privilegiado para a experimentação dos usos dos gêneros discursivos. Alguma pergunta? Está todo mundo muito sério. Assim. Então, gente, daí que o objetivo estruturante do trabalho escolar nos diferentes níveis de ensino são os múltiplos letramentos da vida social. Por que a gente fala que o objetivo da escola, quer dizer, o objeto, o que a escola vai trabalhar agora? Com esses múltiplos letramentos da vida social. Por que a gente está falando isso? Que o que vai estruturar o trabalho na escola, o que vai estruturar o processo de alfabetização, o que vai estruturar o ensino no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e assim por diante, são os múltiplos letramentos da vida social. Só vocês lembrarem da fala do Everaldo ontem, da fala da Mari hoje de manhã, né? Do que a gente ouviu nos momentos de sensibilização, de deleite, o que a gente ouviu hoje das supervisoras nos relatos, não é? Então, não, do que a gente viu na palestra do professor Lorival. Lembram? O que síntese a gente faz dessas palestras todas que me diz o objetivo da escola, não é? E o objeto com que ela vai trabalhar, com que conhecimento são esses múltiplos letramentos da vida social. O que é isso? O que isso diz para vocês? Vamos traduzir nas nossas palavras. Certo, essa é a pessoa que vem para a escola que eu vou considerar. E esses múltiplos letramentos? Todos esses conhecimentos que se fazem necessários para essa pessoa compreender este meio em que ela vive, agir nesse meio, ser crítica nesse meio, a criticidade, não é? Ser crítica nesse meio e produzir novos conhecimentos. E exercer a cidadania. Então, por isso a gente fala em múltiplos letramentos. Não tem um letramento só. São muitos. E o letramento da cibercultura também, exatamente. Então, o letramento como objeto do ensino, ele implica em quê? Ele implica numa adoção de uma concepção social da escrita. Tudo que a Mari falou hoje de manhã, não é? A escrita é sempre social. Ela é de um para o outro. A linguagem é sempre social. É o encontro de um com o outro, não é? Então, a gente não fala no vazio. A gente não fala por falar, a menos que a gente esteja num momento não muito lúcido, não é? Mas nós nunca falamos no vazio. Mesmo quando eu falo sozinha, e eu tenho esse hábito de falar sozinha, eu vim hoje de manhã e ainda me peguei dizendo, eu sei o que tu vais trabalhar e tal. Mas sou eu falando comigo mesma. Eu me coloco numa posição de distanciamento da pessoa que vai lá fazer a palestra. Então, mesmo quando eu estou pensando, a minha linguagem é social, né? Eu sempre falo para alguém com uma intencionalidade. E a pessoa vai me responder, ainda que ela faça um silêncio. Não é? O silêncio dela também é uma resposta para mim. É um silêncio que concorda ou discorda,
ou vai fazer aquilo que eu desejo, mas é uma resposta. Então, é sempre social. E na escrita, mais ainda, né? E o João Vanderlei Geraldi, lá em Portos de Passagem, ele já diz isso e repete em outras das suas obras, né? Quando eu escrevo algo que eu tenho para escrever ou para dizer, para uma pessoa, eu tenho uma razão para dizer, para escrever aquilo que eu estou escrevendo, não é? Então, eu tenho que ter alguém para quem eu vou escrever, algo para escrever, não é? A forma como eu vou escrever, o suporte para escrever. Então, é sempre tendo um outro como perspectiva. Daí que a escrita, a gente diz, a escrita é sempre social. Essa concepção social da escrita, né? Daí que não faz mais sentido, como dizia o Lorival ontem, que o professor diga, ah, não, mas eu estou trabalhando com gêneros, eu estou trabalhando com a certidão. E aí ele traz um formulário de certidão e pede para a criança ficar copiando da sua certidão para aquele formulário. Qual é o sentido? Né? Então, a escrita perdeu esse sentido de ser a escrita social. Virou uma escrita de reprodução, de memorização, né? A concepção social. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente está falando em gênero, em concepção social e tudo mais. E, gente, e vocês podem pensar, não, mas isso não acontece mais. Acontece. Mas eu ainda vi na última formação nossa, ainda alguns relatos que me preocuparam, assim, das pessoas dizendo, trabalhando com gênero, e, na verdade, elas não estavam trabalhando com gênero, elas estavam trabalhando sobre o gênero, né? Quando eu digo, hoje eu vou ensinar para a criança fábula, hoje eu vou trabalhar com uma fábula. Aí eu li a fábula para a criança e disse, o que é uma fábula? Quando é que se tem uma fábula? Qual é a estrutura da fábula? Isso aqui é fábula. Isso aqui é poesia e tal. Estou trabalhando com gêneros, mas não é esse o sentido. Certo? Quando a gente diz trabalhar com gêneros, é trabalhar com a linguagem em uso. Né? Quando eu trabalho a fábula na perspectiva do letramento, mas eu vou explorar o que tem ali naquela fábula. Né? Eu vou ler o que entendeu, que palavras me fizeram entender isso, mas eu não vou dar uma aula sobre fábula, nem sobre a notícia e assim por diante. Né? E por que a gente lê a fábula, né? Hoje eu trouxe para vocês uma fábula. Assim, sem mais nem menos, não é? Quer dizer, também tem um ambiente que conta para que aquele gênero faça sentido naquele momento. Né? Então, ensinar uma prática social da escrita é diferente de ensinar para que o aluno desenvolva individualmente uma competência ou habilidade, né? Então, vocês devem estar dizendo assim, não, mas eu me alfabetizei e sou hoje uma excelente leitora e tudo mais, e não era dessa forma. Sim, não foi. Eu também aprendi por cartilhas, eu também fui alfabetizadora e ensinei pela cartilha Mara e Fábio. Né? Mara, um dia, começava assim, porque a gente apresentava os personagens, né? Mara, no dia Fábio. Mas em outros contextos, no mundo que era diferente de hoje, não é? Num mundo em que havia tempo para que a gente fosse desenvolvendo essas habilidades até chegar ao desenvolvimento da prática social. Hoje não, as coisas estão aí acontecendo e as nossas crianças não têm mais tempo para isso. Eu vou contar uma historinha que eu gosto muito, que não é uma história, é uma realidade, que certamente alguns de vocês já escutaram. Quem já escutou, faz de conta que não escutou. Que era assim, que é uma história, que é uma realidade. Essa notícia veio naquela revista Nova Escola, não é? De uma criança, de um menino que trazia para a escola pedaços de papelão, de caixotes, e pedia para a professora ler.
E a professora dizia, não, isso você não sabe ler, isso não dá para ler ainda. E o menino todo dia trazia aquele mesmo pedaços de papelão, e a professora dizia, não, você não sabe ler, hoje ainda não dá, tal. E ele insistiu tanto que a professora, num determinado dia, leu o que estava escrito naquele pedaço de caixote. E estava escrito, aluga-se. E a professora escreveu no quadro, aluga-se, leu e disse para o menino, você não sabe nem o mamemimomu, como é que quer ler aluga-se? E aí o menino respondeu, a casa que eu moro é feita desses pedaços de papelão, de caixote, né? E todo dia eu procuro o mamemimomu e não encontro. Né? Então, essa é a questão. Quer dizer, se eu vou ficar ensinando uma habilidade individual para ele, ou eu quero uma pessoa que interaja no mundo, que saiba ler esse mundo que lhe cerca, não é? Que possa ser realmente um crítico, um construtor de conhecimento nesse mundo, tá? Então, o letramento traz uma concepção de leitura e escrita como práticas discursivas. Ou seja, o que são práticas discursivas? O que a gente chama de práticas discursivas? O que são práticas discursivas? Comunicação é uma prática discursiva. O que a gente chama de práticas discursivas? Práticas de produção de sentidos, que têm sentido, que fazem sentido, né? De práticas discursivas, múltiplas funções, não é? Inseparáveis dos contextos de uso, incluindo-se aqui a matemática. Aquilo que Veraldo dizia, não faz mais sentido ensinar para a criança uma matemática que para ela não faz sentido. Como para nós, não é? Aquilo que não faz sentido, não nos interessa aprender. Tá, continuando. Bem, a gente poderia falar dos métodos considerados tradicionais, quais são as suas características, né? Como a gente entendia esses métodos tradicionais, como é que era, qual a concepção de linguagem, a concepção de homem e de sociedade nesses métodos. Mas vamos passar um pouquinho adiante, Patrícia, depois a gente pode até voltar, né? O que nós queremos trazer para vocês, e que é importante que vocês observem, não é, no trabalho das orientadoras de estudo, no trabalho com as alfabetizadoras, é que importante nas aulas de alfabetização, nas salas de aula, são os eventos de letramento, o que a gente chama de evento de letramento. A aula é um evento de letramento? É. As nossas aulas são eventos de letramento, né? E o que é o evento de letramento? É uma situação efetivamente comunicativa, ou seja, envolve atividades que usam ou pressupõem o uso da escrita e que não se diferencia de outras situações da vida social. Na vida social, em casa, a gente não conversa por conversar. A gente conversa porque a gente tem uma razão para conversar. Conversa com o marido, com o filho, com o amigo, ainda que seja aquela conversa, oi, tá legal? Tô bem, tu? Não é? Monossilábica, mas é uma conversa cujo contexto dá todo sentido, não é? Na sala de aula, a situação, o evento comunicativo, não pode ser um evento de faz de conta. Evento de faz de conta, querem um exemplo? Tem lá, muitos são os exemplos, mas vou trazer para vocês um exemplo que está no livro da Ana Luísa Bustamante Smolka, Alfabetização enquanto processo discursivo. Tem vários exemplos lá de situações, de eventos de sala de aula que não são eventos comunicativos, nem eventos de letramento. Vou trazer para vocês aqui.
A professora escreve no quadro: a mamãe afia a faca. Aí ela pede para a criança ler. As crianças leem: a mamãe afia a faca. Ela pergunta para a menina: quem é a mamãe? A menina diz: a minha mãe. E a fia? Ela diz: a fia sou eu. E a professora continua: não, a fia é a mola. E passa adiante. Em absoluto, é uma situação comunicativa. Vejam, a professora não está preocupada em saber se a criança entendeu de fato, o que a criança quis dizer com aquilo, não é? Ela não está preocupada. Ela executa meramente uma atividade para desenvolver uma habilidade, e aí vem o método tradicional. O que importa é que ela conseguisse, não é, decodificar a frase. A mamãe afia a faca, né? Porque se a professora estivesse numa relação de comunicação com a aluna, ela teria dito, primeiro, que ela não traria frase solta. Correto? Ela não traria a frase solta. Ela estaria trabalhando num contexto, num determinado contexto, de uma história, assim por diante. Ainda que ela escrevesse lá no quadro, a mamãe afia a faca, e perguntasse para as crianças, quem é a mamãe? E a criança dissesse, é a minha mãe, qual seria? Se eu estou realmente conversando com a criança, tu és a criança, eu sou a professora. Aí eu estou lá, li uma história, e lá na história tinha a mamãe afia a faca. E aí eu pergunto, quem é a mamãe? E tu me dissesse assim, a minha mãe. Como é que achas que eu poderia reagir? Eu diria, olha só, a gente está lendo a história, não é? E está lá na história da mamãe, era a mamãe de quem? Provavelmente é a sua mãe? A gente está falando da sua mãe? Não, a gente está falando da mãe, da personagem, da história. Porque quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui é a criança, digamos, a personagem da história. A mamãe afia a faca. Né? E por que você disse afia? A criança vai dizer, porque a mamãe diz, vem cá, minha filha. Foi a resposta da menina, né? E aí, como é que eu faria isso? Ah, muito bem, a sua mamãe diz, vem cá, minha filha. Como é que a sua mamãe chama? A outra diria, não, mas a minha mãe diz, vem cá, minha filha. E por que filha e filhas são diferentes? Para a criança. Entende? Porque na nossa comunidade, a gente fala assim, filha, não é? Isso mesmo. Em algumas comunidades se fala assim, não é? E o professor diz sim, porque é assim, em cada comunidade a gente tem um jeito de usar a língua, né? Mas, na língua que a escola ensina, como traz os livros, aquela que é considerada a língua que vai para os jornais, porque a gente está falando com as crianças menores, né? Então, ao invés de filha, é filha. Não é véia, é velha. Aí eu estou efetivamente num evento comunicativo, num evento de letramento, fazendo aquilo que a Mari dizia, horizontalizando. Não estou dizendo que aquele jeito de falar não é válido, não é correto, mas eu estou dizendo, olha, na comunidade de vocês se fala assim, na nossa comunidade. Mas na escola a gente aprende assim, porque essa é a língua que é dos jornais, das revistas, que a gente vem na escola para aprender. Certo? Estou me fazendo entender para vocês? A questão do letramento, da horizontalização de que falava a Mari? Então, eu trabalho na escola com eventos de letramento, como situações comunicativas. Então, essa observação
vocês podem fazer no acompanhamento do trabalho das alfabetizadoras, se realmente elas estão trabalhando nessa perspectiva do letramento, né? Quando a Mari dizia, essa escola é muito pobre, a professora mimetiza, porque para ela não trabalhava com eventos de letramento. Veja, ela é a professora, eu tenho uma 4ª série, as crianças não sabem ler, o que eu faço? Vou ensinar a ler. Não importa que é uma 4ª série. A questão do currículo que eu falava, a centralidade nos múltiplos letramentos, a criança não tem, eu vou ensinar. Não importa que é 4ª série, não importa que é 3ª. Não? Então, não tem livro, eu trago alguma coisa, eu tenho de leitura. Sou professora, eu cheguei lá, alguma coisa eu tenho em casa. Certo? Lá na rua, no bairro, no supermercado, alguma coisa tem para ler. Não tem desculpa, mais desculpas hoje. Certo? Não tem mais desculpas hoje. De que não existe material, eu não dou boas aulas porque não tem material. Eu não desenvolvo letramento porque não tem material. Hoje não tem mais desculpa. Não é? Tem que dizer para o professor, olha, meu amigo, é uma questão de honestidade. Procure outra profissão, porque hoje não tem mais desculpa. Né? É só uma questão de querer e de planejar, né? E usar as horas atividades, né? Exatamente. Então, ainda na perspectiva social da escrita, a atividade é sempre coletiva, nunca individual. Então, são vários os participantes, diferentes saberes, mobilização cooperativa dos saberes, segundo interesses, intenções e objetivos particulares e meios. Tá ruim para ler, não tá? E metas comuns, né? Para mim, está bem ruim para ler. Então, vejam, nessa perspectiva da escrita, que pode, na escola eu também trabalho com a oralidade, porque eu não tenho como trabalhar a escrita sem oralizar, não é? É sempre uma atividade coletiva. A gente não escreve por escrever, não é? A gente escreve porque tem o outro para ler. Mas eu estou alfabetizando, ensinando as letras. Claro, eu ensino as letras, as crianças fazem o exercício, ela diz para mim como é que ela escreveu, ela fala das suas dificuldades, eu vou a ela novamente, mas eu não vou fazer uma coisa solta, né? Eu ponho as crianças para trabalhar coletivamente, uma ajuda a outra. E como elas se ajudam, né? Como as crianças se ajudam? Às vezes o professor até não consegue ensinar para a criança. E o coleguinha, rapidamente, com o coleguinha, ele aprende. Não acontece isso? Na alfabetização? Acontece. Já fui professora alfabetizadora, já presenciei N aulas de estágios, né? Em que as professoras aqui no Colégio de Aplicação trabalhavam sempre em grupos, assim. Sempre as crianças em grupos de 4, elas punham as carteiras, e ali sempre uma ajudando a outra e todo mundo se alfabetizava, né? Então, numa concepção tradicional da escola, há sempre uma demonstração de capacidades individuais. Então, assim, a criança escreve, o professor corrige e devolve. Sempre individual, né? Lê para o professor, nunca lê para o grupo, não se discute, né? E na concepção de letramento, isso é fundamental. Eu sempre leio para os outros, eu leio para o grupo, eu escrevo, e ainda que eu escreva que o professor vai ler, o professor tem de dar uma resposta. Não pode ser simplesmente certo ou errado. Né? O que está acontecendo, como é que nós vamos trabalhar, porque você escreve sempre, né? Sempre sobre isso. Quem sabe a gente escreve sobre outra coisa agora, né? Mas se acontece um trabalho coletivo, se tem um projeto, as crianças vão ter sobre o que escrever, né?
Eu lembro de uma atividade de uma professora e que ela fazia assim a roda de conversas e as crianças relatavam as suas conversas. Numa determinada escola, as crianças relatavam a conversa, onde dizia, final de semana eu fiz isso, fiz aquilo. A outra dizia, muito bem, então. Então agora a gente passa para a atividade seguinte. Numa outra escola, a professora fazia roda de conversa, né? E ela anotava as coisas. Então a criança dizia, no final de semana eu assisti televisão, tal. Gente, olha só, vocês lembram do que o nosso amigo aqui falou semana passada? Aí as crianças lembram, elas têm uma memória melhor do que a da gente, né? Sim, lembro, ele disse que ele assistia televisão. E na outra semana, vocês lembram o que ele disse também? Ele assistia televisão. O que vocês acham? As crianças comentam. Eu acho que é muito chato assistir televisão. O outro comentou, eu acho que a gente pode fazer outras coisas, tal, pode brincar. E aí a professora, ela sempre instigava, ela dizia, e quem sabe a gente programa, faz uma lista de coisas que a gente pode fazer no final de semana, para que no próximo dia que a gente for contar, a gente tenha coisas diferentes e não só assistir televisão. Percebe o evento de letramento? Percebem a interação diferente daquela, contou, a gente passa para outra coisa. Contou, a gente passa para outra coisa. Fez o exercício? Entendem? Estão me entendendo? Onde eu quero chegar? Aliás, eu estou chegando. Né? Na questão do evento de letramento, voltando lá, né? Passando, Patrícia, por favor. Então, a organização curricular, nessa perspectiva do letramento, ela vai ser muito diferente. Porque é a prática social como ponto de partida. Não é o que eu programo. Sim, eu planejo, eu tenho que saber o que eu quero trabalhar, né? Vocês também, algumas de vocês já me ouviram falar também da professora que começou a alfabetizar as crianças no primeiro ano, com a palavra cágado. Como ela fez em outros momentos. Por exemplo, esse ano era aqui do colégio, né? A gente fala aqui porque é mais próximo, onde a gente vai mais. Hoje eu não vou tanto, mas já fui muito, vivia muito lá. Que a professora, primeira semana de aula, leva as crianças para conhecer o campus, né? O colégio fica no campus, conhecer a vizinhança, e aqui atrás, no Córrego Grande, tem um horto florestal. As crianças foram visitar o horto. E aí tem o nome dos animaizinhos que tem lá no horto. E alguns já sabem ler, não é? Foram lendo as plaquinhas. E um leu cágado, e o outro leu paroxítona. Né? Aí deu aquela discussão, mas afinal, que palavra é essa? Né? Como é que é? Por que é cágado e por que é outra palavra? Né? E foram para a sala de aula, e assim ela começou a alfabetizar, porque pelo acento. Porque era o acento que fazia diferença no sentido. Então, a professora, olhem só, como ela se sentiu meio insegura, como é que eu começo a alfabetizar? Pelo acento, falando de acentuação. Ela convidou uma professora do Departamento de Línguas Vernáculas para ir lá falar para as crianças de acentuação. Gente, aqueles meninos acabaram no primeiro ano sabendo tudo de acento, porque o que eles mais faziam era querer acentuar a palavra. Porque, vejam bem, o acento não foi pelas letras, pelo valor das letras, foi pelo valor daquele sinal, não é? Do acento. Então, situações como essa, e como tantas outras que surgem nas escolas de vocês, é que podem dar origem aos processos de alfabetização. Não necessariamente tem que ser pela história do nome. Como disse o Lorival, o menino disse, estou cansado todo ano de contar a história do meu nome. Não é? Porque aí passa a ser um modismo, assim. A história do nome, né? E outras coisas. O nome do município, né? Essa professora, ela fazia muitas coisas. Teve um ano que ela arrumou a sala, já tinha o cantinho da leitura, o canto dos jogos,
o canto das brincadeiras, corda e outras coisas mais. E aí ela deixou que as crianças brincassem e elas escolheram que brincadeira elas queriam começar a escrever sobre. E ela começou a alfabetizar pela brincadeira escolhida por eles. Sobre que brincadeira eles gostariam de escrever. E assim ela começou o processo de alfabetização, sempre por uma prática social, porque aí faz realmente sentido, né? Continuando, então. Então, a pergunta estruturante do planejamento das aulas é diferente daquela que a gente fazia. Observem os planejamentos. Não é assim, ó. O que eu quero ensinar? Sim, eu sei quais são os direitos da criança. Veja a questão dos direitos, é fundamental. Agora, como é que a minha criança gostaria que eu ensinasse isso? Como será que ela gostaria? Como é que vai ser melhor para ela? O que ela precisa ensinar, né? Eu participei de uma tese muito bonita no interior do Paraná, de uma comunidade em que, na verdade, a comunidade escrevia muito mais cartas, se escrevia muito mais na comunidade do que na escola. E as professoras, então a professora começou a trabalhar a partir das cartas que a comunidade escrevia. Porque toda a família tinha um filho que morava longe, distante, era uma comunidade bem pequena. E essas cartas eram valorizadas e eram guardadas em casa. As famílias tinham até caixas, assim, caixas enfeitadas, bonitas, para guardar as cartas que recebiam, né? E a partir dali os professores começaram a ensinar. Lembrem o filme de ontem, aquele curta, não é? Da Menina Espantalho? Maravilhoso, né? Então tem N possibilidades de se começar a alfabetizar na perspectiva do letramento e trazer o letramento para a escola. Então, o que a gente entende por letramento? O letramento, ou conhecimentos, ou conteúdos, um conjunto de saberes e conhecimentos requeridos em práticas sociais letradas, que envolvem a leitura e a escrita, não é? Conhecimentos relativos ao domínio do código, como segmentação em palavras e frases, correspondências são letras, regras ortográficas, uso de maiúsculas, recursos coesivos de conexão, de relação temporal, causal, etc., para ler e escrever, para atribuição de sentidos à situação comunicativa, medição, cálculo de volume, elaboração de maquetes, mapas, plantas. Tudo isso faz parte do letramento. E aí eu poderia listar, não é, muitos conteúdos que fazem parte, que vão desenvolver, não é, vão horizontalizar igualmente o letramento na escola. Pode passar, Patrícia? Já passei, já falei. O desafio, né? Então, o que se constitui desafio para os professores? É determinar quais são as práticas sociais que são significativas para as crianças, não é? E para a escola, para a comunidade. A escola não pode perder de vista isso. Que práticas sociais são significativas para as crianças e para a escola, né? Então, é preciso, numa perspectiva freiriana e bakhtiniana também, não é? Partir da bagagem cultural diversificada dos alunos, o que ela falava lá no início, não é? Quando começamos a conversar, que em diferentes graus e de diferentes modos já pertencem a uma sociedade tecnologizada e letrada. Quer dizer, os alunos já vivem, os nossos alunos, numa sociedade letrada, de algum modo, e já tecnologizada também, porque todos eles já têm os seus computadores e seus celulares e tudo mais, né? As práticas de letramento, por conseguinte, elas alteram a lógica tradicional da organização dos conhecimentos na escola, não é? A gente não tem mais do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo, mas a gente vai trabalhar com todas as complexidades, assim como foi a alfabetização pela palavra cágado, né? Quando eu comecei a alfabetizar, como é que era? A gente primeiro ensina as vogais, depois a gente ensina as consoantes,
Primeiro, as sílabas simples, depois as sílabas complexas. Não dá mais, porque a complexidade está aí, não é? E as crianças tratam com muita naturalidade essa complexidade. Tanto que elas não têm problema com videogame, com a palavra videogame e com outras palavras que são estrangeirismos e que estão na língua, não é? Com Facebook, ninguém tem problema com Facebook, não é? Escrevem todos muito bem, os maiores, não é? Então, gente, na perspectiva social, então, não se pode eximir, nós não podemos nos eximir de focalizar o impacto social da escrita, né? As mudanças e as transformações sociais que são decorrentes das novas tecnologias e dos novos modos de escrever. Vocês fizeram de manhã uma pergunta bem interessante, não é? Há um modo como as crianças escrevem nos celulares, nas mensagens de e-mail, nas mensagens de WhatsApp e outras coisas que usam agora, que não são as mesmas formas de escrita. Não é que a língua portuguesa esteja se empobrecendo ou a língua portuguesa esteja sendo, como alguns dizem, estão achincalhando a língua portuguesa. Não se trata disso, né? Se trata do que a Mari dizia, de adequação. E se trata também de que as línguas são vivas, não é? Elas vão também se transformando ao longo do tempo. Tá, continuando. Bem, volta lá. Isso aqui, né? O letramento, então, amplia a concepção, por exemplo, do que vem a ser o objeto de leitura. Inclui textos do cotidiano, do dia a dia, não é? Que passam a ter um valor pedagógico, que visam construir uma autossegurança quanto à capacidade de ler e escrever, listas, bilhetes, receitas, avisos e tudo mais, né? Amplia o conjunto de textos, porque nós vamos trabalhar com os textos que circulam socialmente, né? E as funções da escrita no cotidiano, elas vão introduzir igualmente práticas arquivais, identitárias, de contato e práticas comunicativas. Então, a gente não trabalha só os gêneros da esfera secundária, como a gente chama, da esfera literária, mas nós vamos trabalhar também os gêneros da esfera do cotidiano, introduzindo essas novas funções. Eu estou acelerando um pouquinho para a gente ter tempo, não é, Vânia, de poder trabalhar um pouco mais outras questões. Pode passar, Patrícia? Os gêneros, então, nós vamos trabalhar, são gêneros que circulam em casa e na escola, e eles vão ser elementos básicos, fundamentais para a progressão curricular. Por que isso? Porque é claro, não é, gente, que quando a gente está trabalhando de gênero, não faz sentido nenhum a gente trazer para uma criança do primeiro ano o gênero ofício. Não é isso? Não faz sentido algum a gente vai trazer para uma criança do primeiro ano o gênero crônica, não é? Embora ele possa fazer um relato do seu cotidiano e ser uma crônica, mas não necessariamente, né? Então, a gente tem que saber adequar. Essa concepção, essa forma, essa progressão, tratado mais fácil para o mais difícil, não é o que facilita nem o que dificulta a aprendizagem, né? Ao contrário, a facilitação vai se dar pelo trabalho coletivo, né? O trabalho com os colegas, com os diferentes saberes, os pontos fortes e fracos, sempre sob a orientação do professor. Então, o que facilita o trabalho não é se eu estou trabalhando uma coisa, eu começo mais fácil, mais difícil. Não. O que vai facilitar é o conhecimento a ser trabalhado e de que forma essas crianças vão interagir na sala de aula para se apropriarem desses conhecimentos. Seguinte. A participação em determinada prática social, quer dizer, o indivíduo deve saber agir discursivamente numa situação comunicativa. Ou seja, né, eu tenho que saber não só ter o conhecimento daquele gênero, mas como eu uso, como eu dizia para vocês, né? Hoje aqui, numa conferência, a gente faz esse trabalho de apresentar o currículo e tudo mais. Se eu vou fazer uma apresentação mais simples, não cabe fazer apresentação de currículo.
Então, isso o professor também tem que olhar, porque a gente, quando aprendia a escrever carta, aprendia assim, ó, Florianópolis, prezado, tá. Não, uma carta não necessariamente tem de ser assim. Vai depender dos sentidos que eu tenho para aquele gênero ali que eu estou trabalhando, para as circunstâncias em que ele se dá, não é? Para a situação em que ele vai ser, para a situação em que aquela carta vai ser mandada, em que situação, em que contexto, e eu vou ter que adequar esse texto ao momento, à situação, à prática social em que ele se insere, ao evento de letramento em que ele vai acontecer, né? Então, não é simplesmente trabalhar uma carta, trabalhar um bilhete, trabalhar uma manchete, não é isso. Tenho que considerar também como prática social, e como prática social tem um sentido, né? Eu tenho um interlocutor presente, eu sei para quem que eu vou mandar, para que eu escrevo, volto às razões para que eu esteja fazendo aquele trabalho, produzindo aquele texto, né? Essas questões têm que ser levadas em conta quando eu trabalho com letramento na escola. Uma outra questão que eu quero colocar é que é diferente. Patrícia, passa mais, por favor. Na questão dos gêneros, pode passar mais. Um projeto de letramento e um projeto pedagógico. Isso é bom a gente tratar. Por exemplo, eu posso ter na escola uma campanha com relação ao meio ambiente, não é? Então, nós vamos fazer uma campanha para que as crianças reciclem, não é? Reciclem latinhas, reciclem as garrafas PET. É uma campanha de letramento? É uma campanha de letramento, né? É um projeto pedagógico? É um projeto pedagógico também, porque eu também vou estar educando, vou estar trabalhando no sentido de que ela não se aproprie de determinados comportamentos, para que ela desenvolva determinadas habilidades. É um projeto de ensino? Mas a gente não entende, não vamos entender, do ponto de vista do ensino, como um projeto de alfabetização ou ensino da língua portuguesa, ou um projeto efetivamente de ensino na escola. Um projeto, uma campanha, por exemplo, não é de reciclagem de lixo, de latinhas ou de garrafas PET, para que a gente possa entendê-la como efetivamente uma campanha que vai desenvolver o letramento, precisa necessariamente que haja produção também pelas crianças. Que as crianças não só recolham as latinhas, as garrafas, mas que elas leiam sobre como se dá. Aí eu posso dizer que, efetivamente, é um projeto e não meramente uma campanha, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente propõe a metodologia de projetos, uma vez que uma metodologia de projetos, ela implica no envolvimento da criança na definição dos rumos dos processos de ensino, a gente vê também muito assim, a escola está fazendo um projeto que é a campanha de reciclagem do material que tem na escola. Pode ser uma campanha, mas não necessariamente vai ser um projeto de letramento como a gente entende, certo? Porque para ser um projeto que inclua o letramento escolar, necessariamente leitura e escrita têm que estar implicados nesse processo. Eu posso fazer a campanha, mas as crianças têm que ler sobre a importância, não é de reciclar as latinhas, o alumínio, o que é que se faz, quando se produz, quais os resultados. Ela tem que produzir os cartazes para botar na escola, não é? Os folders, os folhetos para dar as informações às pessoas. Então, tem que haver, necessariamente, esse trabalho com a escrita, né? Então, os projetos de letramento, eles implicam em planos de atividade visando ao letramento dos alunos. Não podem ser meras campanhas, né? Porque a gente traz isso para vocês, porque é muito comum, não é? A gente vendo acontecer isso nas escolas. Bem, gente, então, o letramento, é bom que vocês, então, o que a gente traz aqui é no sentido de colaborar, no sentido de trazer para vocês essa discussão, de que fiquem atentos, que a trabalho na perspectiva do letramento não significa necessariamente, não é espontaneísmo,
tudo se lê na escola, tudo se traz na escola, o professor conta muita história, tá trabalhando com letramento. Não. Tem de haver uma intencionalidade que garanta os direitos das crianças, de se apropriarem do sistema de escrita, de se apropriarem do funcionamento da língua, de se apropriarem dos gêneros discursivos que circulam nas esferas sociais nas quais os alunos agem e sobre as quais agem também. Tá? Então, vamos lá. Perguntas?